Precisamos falar sobre Ederson, da Atalanta, simplesmente para muitos o melhor volante brasileiro da atualidade. E no vídeo de hoje eu trago números detalhados dele na temporada, inclusive comparando com concorrentes dele na seleção brasileira e explico a importância que ele pode ter para o time do Dorival Júnior. Então fica comigo até o final se você é novo por aqui. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira e os jogadores que estão no radar. O Ederson vem fazendo uma temporada espetacular pela Atalanta e não é à toa que ele já é especulado em grandes times da Europa, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Manchester City. Isso aí para falar só de alguns que eu vi fazendo uma rápida pesquisa aqui. Nada de muito concreto, até porque ele só deve sair da Atalanta se for sair mesmo no meio do ano, mas demonstra o potencial que esse jogador tem. O Ederson tem 25 anos, ele atua como segundo volante, ele tem 4 gols e 1 assistência em 34 jogos, inclusive recentemente ele fez um golaço contra o Barcelona. Aí você vai virar e falar, poxa, mano, mas um volante aqui com 5 participações em gols é tão bom assim? É, e você vai entender por quê se você ficar até o final desse vídeo. O Ederson foi campeão da Liga Europa no ano passado com a Atalanta e na atual temporada está em 3º lugar no campeonato italiano. Então demonstra também que ele está num time competitivo e faz o time ficar entre os melhores do futebol europeu, inclusive também batendo de frente com vários aí na UEFA Champions League e por pouco não ficou entre os 8 melhores. Na última rodada ele caiu de posição e ficou entre os 10 pelo menos. Mas o Ederson tem tido uma importância muito grande. E aí, para ficar mais justo, eu acho que assim, quem acompanha aqui o canal sabe, seleção brasileira é comparação. Não adianta você ter, por exemplo, só para citar alguma coisa aqui, sei lá, igual na Inglaterra. Você tinha, né, algum tempo atrás, 4 laterais direitos muito bons, e só que algum deles precisava ficar de fora. É a mesma coisa quando você fala de seleção brasileira. Pô, por que não convoca fulano? Por que convoca fulano? Sempre é comparação, gente. Eu tentei separar aqui alguns dos melhores volantes do futebol brasileiro e da Europa e cheguei na seguinte conclusão. Vou comparar o Ederson com os seguintes nomes. Andrei, do Strasbourg, que são jogadores assim que ocupam mais ou menos a mesma faixa do campo. Gabriel Sara, do Galatasaray. O Gerson, do Flamengo, inclusive, é quem tem sido titular na seleção brasileira, ao lado do Bruno Guimarães, que é outro que entra aqui na lista porque ele pode atuar como segundo volante. O João Gomes, do Wolverhampton, que já foi titular da seleção na Copa América nessa posição. E o Lucas Paquetá, que também já jogou nessa posição. E para isso eu utilizei números do Opta, mas de diferentes plataformas, no Squawka e no FBPR. Eu não sei falar direito o nome dele. FBref, que é um site que utiliza métricas da Opta, que é um site de estatísticas mais avançados, para a gente não ficar só no campo do gols e assistências, porque o Ederson é muito mais que isso. E depois que eu falar os números, eu vou falar o que eu observo em si de diferente do Ederson e como que ele pode ter esse encaixe na seleção brasileira e se ele pode ser titular. Então bora lá. Aqui, comparando com esses jogadores, o Ederson, ele é líder em passes longos por jogo, com 3.3, passes no campo adversário, com 31 por jogo, duelos aéreos vencidos, que é uma métrica muito importante para um volante, com 63%, e interceptações com 1.3. Então, comparando com todos esses volantes aqui que eu disse, o Ederson lidera essas estatísticas. Ele também se destaca muito em passes progressivos, são 6 por jogo, ele só fica atrás do Gabriel Sara e do Bruno Guimarães. Só que ele também lidera um número negativo. Se você pegar, não vou falar só coisa positiva aqui do Ederson também, porque é uma análise completa. As bolas perdidas, em comparação com esses outros jogadores, o Ederson é o que mais perde bola, com quase 12 por jogo. Isso pode significar várias coisas. Por exemplo, o Neymar perde muitas bolas por jogo porque ele tenta muito. Não sei se é o caso do Ederson, precisa comparar exatamente o que cada um faz, e aí já é uma análise mais profunda, mas é fato que ele é o volante desses aqui que mais perde disputa com bola. Então você tem um jogador que se destaca muito nos passes, principalmente passes no campo adversário, um box-to-box, para você falar assim, eu sei que muita gente não gosta, né? Mas é o volante que vai de área a área. O Ederson se destaca muito também defensivamente, interceptações. É um volante que, por exemplo, tem mais força defensiva, ao meu ver, do que o Bruno Guimarães, do que o Gerson, do que o Lucas Paquetá. E o Ederson, ele pode ser titular da seleção? Ao meu ver, a briga dele hoje, nesse momento, é com o Gerson. Só que você tem que olhar também
a questão subjetiva ali da coisa, de relação pessoal. O Ederson não vai chegar na seleção e assumir a vaga do Gerson, sendo que o Gerson continua jogando bem no Flamengo e nos últimos jogos da seleção ele foi um dos melhores, fez gol inclusive. Então não é chegar e assumir a vaga do Gerson. Acho que a longo prazo, sim, o Ederson talvez tenha mais futebol do que o Gerson para ser titular da seleção. E uma coisa que muitos apontaram aqui num vídeo que eu fiz sobre o Bruno Guimarães, inclusive vou deixar aqui no card para quem não viu, é que talvez o Ederson seja o melhor encaixe com o Bruno Guimarães, porque ele é um cara mais físico, assim como o Joelinton, por exemplo, que chega bem à frente, que pode fazer a saída de bola. E o Ederson, ao meu ver, assim, quando você para assistir ele, é impressionante como que ele tem se tornado um jogador completo. Há alguns meses eu parei para ver, acho que no começo do ano passado, mais ou menos, alguns jogos do Ederson também, e eu achava ele um excelente volante, mas com muitos passos laterais, um jogador que não tentava tanto, e isso tem mudado cada vez mais, ele tem evoluído muito nessa questão, tanto é que você vê a quantidade de passes progressivos por jogo, é muito grande. O Ederson, ele consegue entregar fisicamente, ao meu ver, ele pode ser o primeiro volante, mas eu acho que não é a melhor dele, ele seria ali o segundo ao lado do Bruno, entregando mais fisicamente. E, por exemplo, o Bruno teve, não lembro se ele chegou a atuar ao lado do João Gomes, acho que sim, né? Acho que na Copa América foram os dois volantes titulares. Mas o Ederson, ele tem mais capacidade de sair jogando do que o João Gomes. Eu acho que essa é a grande questão. A gente precisa de ter um segundo volante de mais pegada do que o Gerson, ao meu ver, e que consiga sair jogando também, principalmente porque a tendência é que a gente tenha um ataque aí formado por Rafinha, Neymar, Vini Júnior e Rodrigo. Então, você ter mais o Gerson nessa equação, não sei se vai ficar um encaixe muito legal. Então, por isso eu acredito que o Ederson tem capacidade de ser titular, mas não nesse momento. Agora, por que o Ederson precisa ser convocado? Falei aí em termos de números, mas agora em termos de análise mesmo, de opinião. Vamos supor que são 4 vagas para volantes. Tá? Eu acho que vão ser até mais, porque devem ser 26 convocados na próxima lista, mas vamos supor que são só 4. Você tem ali 3 garantidos, correto? Acho, ao meu ver, o André e o Bruno Guimarães. O André porque, assim, a gente não tem hoje um primeiro volante com as características do André. Talvez você pode testar ali o Gabriel Sara, eu ficaria na dúvida entre os dois, mas beleza, vamos deixar o André e o Bruno Guimarães. Ao lado deles, você tem o Gerson, beleza, então são 3 vagas. O Paquetá não tá jogando bem, não vive uma boa fase, e o Paquetá muitas vezes joga mais como um meia do que como um segundo volante, mas eu não convocaria ele de forma nenhuma, em nenhuma das duas posições, porque não está bem no West. Aí você vai pro Andrei. Pô, o Andrei rebentando no Strasbourg, fazendo muitos gols, dando muitas assistências, mas entra naquela questão, é um volante muito ofensivo, por mais que tenha características que possam agregar defensivamente também, e eu acho que o Ederson, ele tá há mais tempo desenvolvendo um bom futebol. O André é papo assim de 6 meses, e ele é mais jovem, ele tem mais para se desenvolver, você não tem essa, entre aspas, urgência de chamar o André, apesar que pode estar na minha lista, eu vou fazer depois. E aí você pega o Gabriel Sara também, beleza, jogou muito na segunda divisão da Inglaterra, muito bem no Galatasaray, mas o Ederson, ele tá fazendo talvez o mesmo tanto, se não mais, em uma liga mais competitiva contra os melhores times do mundo. Então, por isso eu coloco o Ederson à frente de todos esses. Não consegui me lembrar de outros. O João Gomes. O João Gomes entra naquela questão que eu falei. O João Gomes é um excelente volante sem a bola. Talvez seja um dos melhores que a gente tem defensivamente falando. É um monstro para desarmar, mas não dá para você ter um cara que é tão incompleto assim numa seleção brasileira, porque ele pega a bola e é toque de lado, ou então erra, não tem condução, não tem finalização. Então, eu acho o João Gomes atrás do Ederson nesse quesito. Então, por isso tudo, e sem contar que talvez também ele seja o melhor encaixe com o Bruno, eu gostaria muito de ver essa dupla em algum momento, e acho que o Dorival tem obrigação de ver, pelo menos nos treinamentos. É impossível o Ederson ficar de fora da próxima convocação da seleção brasileira. Ele que só foi convocado pelo Dorival na Copa América, porque entraram aquelas 3 vagas extras, e mesmo assim ele quase não jogou, teve pouquíssimos minutos com a camisa da seleção brasileira. Então acho que o Ederson, nesse momento, é uma peça que pode ser muito importante para a seleção brasileira, pode sim ser titular, não acho que vai ser por essa questão de hierarquia do Gerson, que está há mais tempo, que mereceu, que está ali, também tá muito bem, mas é um cara para disputar a posição e que, se o Dorival deixar de fora, chega a beirar o absurdo, assim como outros nomes que depois eu vou falar mais pra frente aqui no canal. Quero saber a sua opinião, o Ederson é ou não é o melhor volante brasileiro da atualidade? Para mim ele disputa muito ali com o Bruno Guimarães, que também tem feito uma temporada espetacular,
pelo Newcastle. O Gerson é um pouco mais meio, o Andrei também, talvez o Gabriel Sara entra nessa disputa. Enfim, quero saber a opinião de vocês, leio todos os comentários, tento responder o máximo possível e não se esqueça também de deixar o seu like se você curtiu esse vídeo, porque ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdos meus sobre a seleção brasileira. Fico por aqui, um abraço, até a próxima.